A história dos pioneiros da Assembleia de Deus no município de Porto Calvo é de muita fé, esperança, luta e muito amor à obra do Senhor. Porto Calvo é os primeiros pioneiros do evangelho pentecostal na cidade. Pregar o evangelho de Cristo na cidade dominada por católicos não foi uma missão fácil, mas foi uma missão cumprida pelos primeiros guerreiros e guerreiras assembleianas. Mas a história da Assembleia de Deus começou nos Estados Unidos, principalmente nas orações comandadas por Charles Fox, no ano de 1906. O primeiro nome da igreja foi Missão Fé Apostólica, mas em 1918, por sugestão do sueco Gunnar Wingren, passou a chamar-se Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus chegou no Brasil através dos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. No dia 21 de agosto de 1915, chega o missionário sueco Otto Nelson Alagoas. Ele é o responsável por fundar a Assembleia de Deus no estado. Ele chegou junto com a esposa Adna Nelson e os filhos em Maceió. No dia 25 de agosto de 1915, foi realizado o primeiro culto oficial da Assembleia de Deus de Missão em Alagoas. O começo da Assembleia de Deus em Porto Calvo não foi nada fácil, mas foi uma missão de fé e esperança. A raiz pentecostal da igreja começou em 1927, na pacata Fazenda Isídio, quando o pastor cearense Antônio Davi realizou o primeiro culto e começou a pregar o evangelho na cidade que era dominada pela Igreja Católica. Naquele ano, o Espírito Santo de Deus começava a habitar no município. O pastor Antônio Davi fez o primeiro culto no Isídio, e de lá as raízes foram plantadas e surgiram os primeiros crentes pentecostais do município. A fazenda pertencia a Sátiro Bezerra Cavalcante, e esse foi o primeiro porto-calvense a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabe-se também que a esposa de Sátiro, a irmã Maria Belisária Cavalcante, também foi evangélica. Mas Antônio Davi não apenas pregava o evangelho, ele deixou outro legado importante. O pastor começou a distribuir os primeiros exemplares da Bíblia Sagrada. O irmão Sátiro foi uma importante pessoa para o crescimento do evangelho em Porto Calvo. Após sua conversão, Sátiro tomou o exemplo do pastor cearense e começou a pregar o evangelho e distribuir exemplares da Bíblia em Porto Calvo. Sátiro teve sua vida transformada por Cristo, iniciou uma busca para a conversão de novas almas e plantou a semente do evangelho para pessoas que ele conhecia. Uma dessas pessoas que Sátiro plantou a semente foi Francisca Pires dos Santos, mãe de Maria Hilda Pires de Melo. Sátiro entregou a Bíblia Sagrada a Francisca no dia 10 de setembro de 1928, e esse é o documento mais antigo da Assembleia de Deus em Porto Calvo. A filha Maria Hilda Pires contou como Sátiro adquiriu exemplares da Bíblia. A senhora sabe quem trouxe essa Bíblia para ele? Ele comprou. Ele comprou? Ele Comprou aonde? Deve ter sido em Maceió, né? Maceió foi? Sei. Ele comprou uma para ele e uma para a avó de menino de Deus e outra para minha mãe. Deu a minha mãe. E por que ele deu a sua mãe? Porque ele gostava muito dela e se interessava também que ela fosse evangélica, né? Deu a minha mãe e deu a filha. E ela foi evangélica, sua mãe? Minha mãe não foi não. Agora a filha dele de dia foi tudo. Logo não queria, mas depois já de idade, aí foi tudo. Foi ela tudo. A mulher foi o mundo todo, por todo certo. Apesar de ser uma das primeiras pessoas a receber o evangelho, Francisca não foi crente. Mas antes de morrer, ela deu de presente a Bíblia à filha Hilda. E como foi que a sua mãe decidiu dar a sua Bíblia à senhora? Como foi? Sim. Ela só me deu quando estava pertinho de morrer. Foi. E por que ela lhe deu? Ela disse para ficar com ela, para deixar assim, né? A família Pires foi uma das primeiras a receber a pregação do evangelho, mas muitos não se converteram. Hilda decidiu aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador no dia 27 de abril de 2013, na festividade de 3 anos do Departamento de Senhores os Neemias. O trabalho de Sátiro não foi em vão. A semente foi plantada e deu frutos.
A família Chaves é uma das mais antigas e mais importantes no crescimento do movimento pentecostal assembleiano em Porto Calvo. Floriano Nicásio Chaves, mais conhecido como Irmão Floro, é um personagem vivo de exemplo de vida dedicada ao Evangelho. Ele nasceu no dia 30 de setembro de 1922, na Fazenda Prazeres, em Porto Calvo, mas verdadeiramente Floro também nasceu novamente na Fazenda Santo Expedito, lugar também conhecido como Arranca-Tampo. Floro conta como foi crente e como eram os cultos. Meu irmão foi crente, e aí tudo junto, crente foi. Eu conheci o Evangelho para os cultos e entreguei para Jesus. Em qual lugar foi isso em Porto Calvo? Foi em Santo Expedito. No Arranca-Tampo. E como eram os cultos lá? Os cultos, era a gente mesmo. Vinha assim dentro da casa, assim, os cultos assim mesmo, sem ter emoção, não tinha quem pregasse, cantavam, lia um versículo. Né? Às vezes ninguém sabia dos cabelos, meu irmão era quem lia um versículo. Como era o nome do seu irmão que lia o versículo? Era Pedro. Floro disse ainda que, além de João Sártelo, outras pessoas entregavam bíblias nas fazendas. A Bíblia? Sim. Com os irmãos, os primeiros irmãos. Os primeiros irmãos. Quem eram esses primeiros irmãos? O senhor sabe? O meu irmão foi que pegou com a gente, foi Satilo, foi o irmão Maro, o nome dele eu não sei, que vinha de Maragogi, de Maragogi, pode dizer, de Maragogi, né? Uma irmã por nome de Zóia, que o pastor Cristo mandou a Zóia sempre fazer visitar a gente. Floriano lembra dos primeiros crentes da família Chaves. E o senhor sabe quem foi o primeiro crente da sua família? Foi José. José, foi o seu irmão. Meu irmão. Isso em que ano, sabe dizer? Não. Ele foi primeiro que o seu pai. Foi. Seu pai, como era o nome dele? Januário. Januário. Seu pai e a sua mãe era? Maria. Só eram quantos irmãos? Eram 9. 9 filhos, né? É. Todos foram crentes? Todos. Todos foram batizados? Todos. Ainda hoje, Floro recorda do momento maravilhoso do primeiro batismo nas águas em Porto Calvo. E ele foi um dos primeiros batizados no ano de 1934. Isso foi onde você foi batizado? Foi? Arranca-Tampo. Foi no Rio? No Riacho lá, no Riacho. Quem foi que realizou esse batismo? Antônio Davi. Antônio Paixão, Antônio Davi. Foi. No primeiro batismo, em Porto Calvo, foram batizadas 7 pessoas no Arranca-Tampo, todas elas da família Chaves. Foram eles, o próprio Floriano Nicásio Chaves, os irmãos de sangue, José e Pedro Nicásio, os primos Manuel e Jovâncio Nicásio e as cunhadas Ana e Augusta Nicásio Chaves. Apesar do primeiro batismo ter acontecido em 1934, os primeiros membros esperaram longos 4 anos para receber a primeira Santa Ceia do Senhor em 1938, na Fazenda Prazeres, um dos pontos mais fortes de pregação do Evangelho. A primeira Santa Ceia teve a direção do pastor Antônio Davi. Ele também comandou o segundo batismo em 1938, com 18 novos crentes descendo as águas batismais, dessa vez na Fazenda Prazeres. Entre os batizados estavam Antônio Laurentino, Odócia Laurentino, Maria Vieira e outros. Mas os primeiros crentes da família Chaves foram Manuel e Jovêncio Nicásio Chaves, primos do Floro. Os irmãos eram filhos de Antônio e Amélia Chaves. Floro acrescenta ainda que o primeiro batismo espiritual aconteceu na Rua do Rafael, na residência do seu tio Antônio. Jusceliana Nicásio Chaves, irmã de Floro, foi a primeira pessoa a receber a promessa pentecostal. Mas no começo, Floro conta que era muito difícil, mas os novos crentes tiveram fé em Deus e não desistiram. No começo do Evangelho, como era as coisas? Como é que funcionava? As coisas eram o seguinte, nós orávamos, cantava hino, não tinha quem desse doutrina, somente uma irmã que veio, o pastor presidente mandou, ele sempre fazia visita a gente, o nome de Zóia. Ela era de onde, o senhor sabe? Ela? Ela do lado de Porto Pedra. Porto Pedra. E no começo, houve o pessoal retalhar vocês, tinha perseguições? Perseguição? Sim. Tinha. Como eram essas perseguições? Rapaz, perseguição do povo do Evangelho, para o Evangelho de todo jeito tem.
Como era? O que eles faziam? Ela zombava, criticava. Teve ocasião, até pedra jogada nos irmãos. Pedras jogadas? Até pedra jogada nos irmãos em Portugal. Quem eram essas pessoas que jogavam? Ai, irmão. O povo incrédulo. A Igreja Católica também se empenhava em combater o crescimento assembleiano. Não, porque o padre não queria, o povo, uma cidade pequena, o padre não queria, e isso era difícil arrumar uma casa. E quem era o pastor? Esse pastor, para vocês estão normal. O pastor desse tempo foi, o primeiro pastor foi Antônio Davi. Teve dificuldade para encontrar uma casa para ficar em Portugal? Foi difícil. Ele também foi um dos irmãos que trabalhou voluntariamente na construção do atual templo-sede da Assembleia de Deus em Portugal. Floro faz uma revelação importante. Por que o senhor tomou a decisão de seguir a Cristo naquela época? Porque o senhor me chamou, já me chamou. O homem de si próprio não vai. Jesus fez o chamado, o senhor atendeu. Atualmente, Floro vive no sítio Cajueirinho, na fazenda Pedra Negra, município de Japaratinga. Ele mora numa pequena residência ao lado da sua querida esposa, Sebastiana Maria da Conceição Chaves. Ao lado da casa está erguido um templo da Assembleia de Deus, onde os irmãos se reúnem para oração e pregar a palavra de Deus. O templo foi ele mesmo que construiu, demonstrando ainda ao final de sua vida o amor pela obra de Deus. Depois do pioneirismo do pastor Antônio Davi, o pastor cearense morreu, mas seu legado foi deixado em Portugal. Coube ao pastor João Buarque substituí-lo na liderança da já firmada Igreja de Portugal. João Buarque morava em Jacuípe, mas Jacuípe na época pertencia ainda ao município de Portugal. Ele teve uma grande contribuição para o crescimento do movimento pentecostal assembleiano na cidade. João Buarque foi o primeiro pastor a dirigir cultos no atual templo-sede da Assembleia de Deus na cidade. Outro personagem importante no crescimento do movimento pentecostal em Portugal foi Júlio Buarque, irmão do pastor João Buarque. Júlio Buarque era da igreja presbiteriana, mas os crentes assembleianos o convenceram a congregar na Assembleia de Deus. Ele também pregava muito nas fazendas de Portugal. Depois do ministério do pastor João Buarque, o pastor Luiz Vital o substituiu em Portugal. Vital foi o terceiro pastor do campo portugalvense. Poucas informações existem sobre o pastor Luiz Vital, mas sabe-se que ele colaborou significativamente para o crescimento do Evangelho da Assembleia de Deus no litoral norte. O presbítero Antônio Conceição também teve seu nome gravado na expansão do Evangelho em Portugal. Ele era um grande pregador da palavra de Deus. Antônio Conceição contribuiu para o crescimento da Assembleia de Deus. Ele também foi da época do pastor Antônio Davi. Um personagem que se destacou no início do firmamento da igreja em Portugal foi o irmão João Lúcio. Ele foi peça fundamental para alicerçar a Assembleia de Deus no município. João Luciano Alves, nascido em julho de 1913, no município de Pesqueira, estado de Pernambuco, chegou a Portugal para fazer a obra do Senhor crescer. A história do fornecedor de cana é contada pela filha Aurinete Alves de Melo. Irmão João Lúcio, ele era uma pessoa assim, voltada para a obra do Senhor. Ele sempre gostou assim de pregar, de evangelizar. Ele usava muito assim um acordeão para andar assim nos pontos de pregação, assim os domingos à tarde. Ele sempre gostou assim de fazer os trabalhos de pregação, sempre para ver assim a obra do Senhor crescer. Ele sempre fazia isso. João Lúcio teve um encontro com Cristo em 1948, na fazenda São Gonçalo, bem próximo aos Prazeres. O irmão João Lúcio sempre andava com uma sanfona de lado. E como era a história dele inseparável com a sanfona? Era difícil, ele não se separava dela nunca para nada. Ele sempre que ele saía era para levar aquela sanfoninha. Muita gente ainda conhece assim a vida dele aqui e sabe muito bem que ele gostava dessa sanfoninha para ir evangelizar. Era a companheira fiel dele, era a sanfoninha. Ele também era um pregador nato. Sempre ele era um pregador muito eficiente. Ele não pregava assim para deixar as pessoas assim irritadas, não, de jeito nenhum. Ele pregava com o objetivo de ganhar vidas para Jesus. João Lúcio era um exemplo para a família.
Ele nos ensinou bastante sobre a palavra de Deus, nos orientava, ele nos ensinava muito a respeito da palavra de Deus. A evangelização estava sempre presente na vida de João Lúcio. Ele pregava assim, tem uns pontos de pregação aqui na nossa cidade. Inclusive, tinha aqui a casa ele gostava muito de ir à casa da irmã Mara de Ouro, né? Ele pregava sempre lá e sempre na nossa circunvizinhança por aqui. Ele pregava muito, falava muito do amor de Deus. Ele pregava assim nas casas dos irmãos, às vezes em casa de pessoas que eram amigas. Ele sempre estava ali pregando a palavra de Deus. Para ir pregar o evangelho nas fazendas, João Lúcio não media esforços. Não, naquele tempo não tinha assim tanto transporte, ele ia sempre de pé. Ele era assim incansável para pregar a palavra de Deus. Ele trabalhava como auxiliar assim na igreja e aos cultos ele ia dirigir, ele ia sempre de pé e voltava de pé. Perseguição aos crentes, ele também sofreu com isso. Na fazenda ali no Caxangá, ele disse que ali era terrível para pregar a palavra de Deus, sempre saía debaixo de pedra. Quem que jogava pedra nos crentes? Os desocupados, a gente não sabe bem assim quem eram, mas tinha um mandante também, né? Um tal de Zé Coutinho, ele já é a pessoa, já morreu. Ele gostava de mandar fazer isso também com os crentes. Ele perseguia demais os crentes e não queria por nada que existisse crente na fazenda. Aí por conta disso ele mandava apedrejar. Mas o seu pai, ele pensou uma vez em desistir por causa disso? Não, de jeito nenhum. As pedras para ele eu acho que era alguma coisa a mais, né? que ele gostava de fazer. Aquilo não ia intimidar ele, de jeito nenhum. João tinha tanta fé e comunhão com Cristo que, através da intercessão do irmão a Deus, muitas coisas aconteciam. Ele era assim preparado, biblicamente falando, ele era preparado. Ele era um homem que preparava a vida espiritual, ele jejuava, ele orava muito. E pense num homem que ele ministrava a palavra do Senhor muito bem. Ele não era uma pessoa assim que fosse voltado para outras coisas materiais, mas ele gostava muito de estar com a vida espiritual no altar. E ele tinha uma unção de Deus que no momento que ele punha as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E também, às vezes, o endemoniado, ele expulsava demônio. E com isso o diabo tinha uma raiva muito grande dele. Mas nunca pôde o deter. Ele era um homem de Deus e preparado. João Lúcio foi um homem de Deus e exemplar. Ele deixou seu legado. Olha, o que ele deixou para nós foi assim um bom exemplo de pai. Ele sempre nos conduziu com carinho. Pense num pai carinhoso com os filhos. Ele tinha muito cuidado assim na nossa vida espiritual. Ele nos levava à presença de Deus, tanto assim em oração como jejum. Na palavra também, ele nos ensinava muito. Através de João Lúcio, muitas pessoas se converteram em Porto Calvo. Além disso, ele foi um homem muito caridoso, um exemplo de amor ao próximo. O presbítero José Augusto dos Santos. O irmão José Augusto dos Santos era um homem de muita fé e missionário no campo portucalvense. Nascido no dia 17 de julho de 1931, ele foi o responsável por abrir diversas congregações existentes. Ele teve um encontro com Jesus em 1949, no município de Passo de Camaragibe, aqui mesmo em Alagoas, com 18 anos de idade. Vindo diretamente para Porto Calvo, ele pisava em solo portucalvense como crente salvo e servo da obra de Deus. Quando firmou-se em Porto Calvo, nasce uma amizade para a eternidade com o saudoso pastor Jovenal Pedro da Silva. José Augusto era o homem de confiança do pastor que já presidiu a Assembleia de Deus em Alagoas. José Augusto dos Santos era presbítero, mas tinha ação pastoral. Ele era copastor do Jovenal Pedro. O presbítero José Augusto era um homem muito dedicado à obra de Deus. Segundo os irmãos da época, ele chegava a dirigir 15 cultos por mês e em várias congregações diferentes, e estava sempre presente no batismo das águas, onde ele era um dos responsáveis por fazer os irmãos receberem o batismo nas águas. Ele morreu com 79 anos e deixou um grande legado para os irmãos assembleianos.
a dedicação e expansão da obra de Deus. Mas não apenas de homens de fé a igreja em Porto Calvo contava. Na época, mulheres fervorosas e cheias do Espírito Santo fizeram a Assembleia de Deus crescer no município, como foi o caso da saudosa irmã Marinete Moreira da Silva, mais conhecida como irmã Marinete Sucina. Ela nasceu no dia 15 de outubro de 1935, no Engenho São Gonçalo, em Porto Calvo. Filha de Hermesíndia de França e Pedro Moreira da Silva, mas ela morava com os avós. Ela também foi uma das percussoras do Evangelho em Porto Calvo, principalmente com suas intercessões através das orações. Irmã Marinete decidiu se converter ainda na adolescência, com 15 anos de idade, numa igrejinha de Taipa, na fazenda São Gonçalo. Desde então, teve uma vida dedicada ao Evangelho. Emocionada daquele momento, ela conta como foi. Meus pais não eram crentes. Criada com avô, não era crente, não gostava de crente, né? Mas o meu pai já era crente, ele ia me buscar na igreja, e eu ia, um dia ele foi me buscar e eu lá sentei. Como foi que a senhora decidiu assim? Eu vou aceitar Deus. Como é que foi que decidiu? Porque o meu pai era crente e ele ia sempre me buscar, né, para a igreja. Eu não tinha vontade de ser crente. Não tinha vontade? Tinha não. Mas quando foi um dia, minha cunhada, nesse tempo não era cunhada, mas ela queria ser crente e eu vivia com ela, eu trabalhava com ela. Aí ela chegou e disse, vamos ser crente? Fiquei calada, não tinha vontade de ser crente, fiquei calada. Mas no dia que eu fui para o culto, meu pai me chamou, foi me buscar, foi buscar ela e a gente foi para o culto lá e aceitei a Jesus. Ela conta também que o Brasílias era repleto de crentes. Lá uma igrejinha pequenininha, mas era cheinha de crente. Nesse tempo o sítio lá era só de crente. Só de crente. Se tivesse 2 moradores que não era crente, era muito. E a igreja era cheia. Marinete foi casada primeiramente com Sebastião Amâncio da Silva. Os dois foram crentes quase no mesmo dia. Ela em um domingo, ele na segunda-feira seguinte. Eles casaram no ano de 1953. Sebastião Amâncio morreu e aos 30 anos de idade, ela casou novamente com o saudoso Amário Sucina da Silva, homem de muita fé, porteiro no Templo Sério de Porto Calvo e que dedicou-se muito na obra do Senhor. A fé da irmã Marinete era tão grande que depois de 3 meses de crente, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela recebeu a promessa no dia 31 de dezembro de 1950, no primeiro templo da igreja na cidade, na Rua do Balanço. Batizada com o Espírito Santo com 3 meses de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi aonde isso? Fui batizada com o Espírito Santo aqui. Aqui onde? Uma igrejinha que tinha, não foi essa assembleia, lá embaixo Na balança. no balanço. Foi batizada lá. O batismo nas águas aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1952, no Porto das Barcaças, na Rua do Varadouro. Os batismos nas águas em Porto Calvo aconteceram primeiramente no Arranca-Tampo, passando para os Prazeres e por outros locais como no Porto do Varadouro, Fazenda Junco, Crasto, por muito tempo no Rio Tapamundé e outros locais. Atualmente, os batismos são realizados no tanque batismal da Congregação Central no bairro Mangazala. Marinete conta também que os crentes na época tinham o apelido de bodes, devido ao barulho pentecostal que faziam na igreja. Bom, chamado bode, sim. Até o marido da minha cunhada dizia assim, olha, mas os bodes como já tá ali, ó, tudo berrando, quando a igreja estava bem alegre, né? Aí dizia que os bodes estavam tudo berrando ali. Sim, e tinha outro negócio também, que eu chegava, quando eu ia para o culto, antes de eu ser crente, eu ficava olhando, porque eu dizia assim, olha, tá vendo? Ali entra um bode quando eles fecham os olhos para orar. É um bode que entra e eles fecham os olhos, para não ver o bode quando entra. Aí eu ia para o culto, quando meu pai vinha me buscar para ir para o culto, que eu ia, quando chegava lá, eu ficava assim, se levantava para orar, eu ficava olhando. Assim, onde é que o bode vai entrar? E ficava olhando. Depois eu disse, será que sai daqui? Eu olhava para cá.
Eu ficava olhando pro canto pro outro, não via pode não entrar. Só via os crentes alegres dando glória a Jesus. Marinette disse que no começo era difícil, dentro da própria casa. E a sua avó nesse show? Como é que ele era? Sua avó? Ai, minha avó era O que ela dizia? Ela dizia comigo assim, quando eu aceitei a Jesus, né? Ela dizia assim, que a menina me chamava para ir para os cultos, me chamava para os cultos fora, no outro canto. Ela dizia, quem me domina aqui é você, você não tem que ir para canto nenhum, não, quem me domina aqui você não. Quem me domina aqui sou eu, viu? Não é crente de um que me domina, não. Tá vendo? O meu avô, que era mais melhor, né? Dizia assim, que tem, Antônio, ela ir sair daqui com os crentes? Ela vai com os crentes não vai comer pedaço dela, não. Ela vai com os crentes. Vá-se embora, minha filha, vá-se embora. Ela foi separada para ser dirigente do círculo de oração da sede, ainda no tempo do pastor Jovenal Pedro da Silva. Junto com a irmã Socorro, irmã Marinette dedicou 63 anos de vida ao Evangelho. Perguntada se ela se arrependeu alguma vez de ser crente, ela foi bem clara. Se arrepende de ter aceitado Jesus? Deus que me livre, Jesus. Deus que me livre. Nunca me arrependi, nunca chegou nem vontade de dizer essa pessoa. Graças a Deus, nunca. Foi a melhor decisão da vida. A melhor decisão da vida. A irmã Marinette Sucina hoje vive nos céus. Ela faleceu no dia 15 de novembro de 2013 devido a problemas de saúde. Ela deixou um grande legado, e a oração transforma a vida das pessoas. Os primos João Catu e Antônio Brasilino, esse conhecido como Antônio Catu, foram outros grandes pregadores do Evangelho da história de Porto Calvo. Antônio Catu sofria de problemas psicológicos e chegou ao ponto de querer suicidar-se. Todos já estavam convencidos que as crises neuróticas de Antônio Catu não tinham mais cura, mas o primo João Catu orou por Antônio e esse foi curado. Após ser curado, Antônio se converteu ao Evangelho. Quem fala um pouco da história de Antônio Catu é o irmão Bill Jussara. Foi depois das maravilhas que Deus operou na vida dele, através de Jesus Cristo. Que maravilha. Quando ele ficou bom do juízo, que ficou em casa com a família, voltou do hospital, passou uns seis meses internado. Internado de quê? O que é que ele tinha? Doente do juízo, um enlouqueceu. E depois que passou ao hospital, nos medicamentos ele recuperou, ficou bom. E ficou trabalhando. Nessas alturas, uma revolta atingiu ele novamente, foi para os medicamentos e ficou nesse embalo, né? Um dia melhorzinho, um dia mais ruim. Nessas alturas, o primo dele ia passando por lá, foi lá, deixou conhecer, aí ele falou de Jesus para ele. Rapaz, Jesus lhe cura, você não quer ser crente, vamos ser crente agora. Eu estou pronto para orar por você. Ele foi, debojou ele e orou por ele. E ficou bom. Ficou bom, não sofreu mais de nada. E aí a família começou, o caminho é esse, foi eu vou. Para onde meu pai foi, eu vou. Foi a família toda. Outra mulher influente no Evangelho em Porto Calvo foi Emiliana Maria da Conceição, mãe do irmão Bill Jussara. Ela aceitou Cristo no ano de 1951, esposa de João Félix da Silva, o João Jussara. Ela se tornou um grande exemplo para a família. Emiliana decidiu aceitar Cristo através de um sonho e pediu para que um irmão orasse por ela. Também está marcado no histórico da Assembleia de Deus em Porto Calvo o casal Benedito Félix da Silva, popularmente conhecido como Bill Jussara, e a esposa Francisca Campos da Silva. O irmão Bill Jussara nasceu no dia 5 de maio de 1932, na fazenda Estaleiro, em Porto Calvo. Ele e a esposa decidiram aceitar Cristo no dia 2 de novembro de 1953, no sítio Espinheiro, na fazenda Estaleiro. Ele conta como foi a sua conversão.
Irmão, depois da minha mãe crente, e a família aumentando, o meu irmão, nessa época a gente trabalhava junto, esse que faleceu. E falando do amor de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, esse eu tenho vontade, mas eu vou ser crente. Quando ia para o voto, na hora do convite eu me recusava, me resguardava um pouquinho, né? E até que um dia eu disse, eu vou ser crente. Quando eu cheguei em casa, já estava casado, aí curso na casa dos meus pais, nesse posto que eu estou dizendo, né? Dos Pinheiros. Aí na hora do convite eu inventei agora. Aceitei Jesus como meu Salvador, que até o presente tempo estou satisfeito. Biljussara e a esposa foram batizados nas águas no dia 10 de outubro de 1957, no rio Manguaba, no Porto das Barcaças, pelo pastor Jovenal Pedro da Silva. Sobre o coral Saltério Divino, Biljussara afirma que esse já existia no ano de 1957. Ele começou a cantar no grupo a convite do presbítero Antônio Conceição. Portanto, segundo ele, o coral irá completar 57 anos e não 52 anos em 2014. Falando sobre o coral, o senhor foi batizado no dia 10 de outubro de 57, foi isso? Foi. Então, nessa época o coral já existia? Já existia o coral, com certeza já existia. Que nesse período, aí, faltando, eu não marquei a data. Quando me batizei, marquei a data, 10 de 10 de 57. Entendeu? O coral já existia. O coral já existia. Que depois disso, poucos dias, um negócio de uma semana, ou que aí eu chego aonde está o irmão. O coral formado, chegou onde está o irmão, aí ele disse. Ele perguntou, e aí, irmão, quando é que vai cantar no coral? Não sei, eles podem cantar, mas deixa que eu já tinha me batizado, né? Certo. Aí eu me batizei. Desde aquele dia 2 de novembro de 1953, o irmão Bill nunca se arrependeu de ter sido crente e vive orando e meditando no Senhor Jesus Cristo. A família Diogo é outro grupo que contribuiu para o firmamento do Evangelho Assembleano em Portugal. Júlia Florencio Pereira, a Júlia Diogo, decidiu aceitar Jesus no ano de 1954, no sítio Camboa, próximo à zona urbana do município. Manuel Caetano Pereira, mais conhecido como Diogo, também foi crente, mas depois da esposa. Sua filha conta que Júlia Diogo estava em coma e precisava de um milagre urgente. Ela própria, em um ato de fé e esperança, decidiu chamar os crentes para fazerem uma oração por ela na Camboa. O presbítero Antônio Conceição e o irmão Floro oraram. Ela foi curada e recebeu a salvação no mesmo dia. Antônia José Florencio Pereira, mais conhecida como Véia, a segunda filha do casal a aceitar Cristo, foi crente na pequena igreja da Rua do Balanço, em dezembro de 1954, um tempo depois da mãe. Ela foi batizada nas águas no Engenho Crasto, sendo o batismo realizado pelo pastor João Buarque. Antônia Florencio Pereira, mais conhecida como Tonha Diogo, nasceu no dia 6 de junho de 1936. Ela decidiu aceitar Jesus em maio de 1958 durante um batismo na Fazenda Prazeres. Tonha Diogo lembra que nesse dia o irmão Gilberto Viliato de Lima a convidou para se converter e ela aceitou. Na época, o dirigente nos Prazeres era Luiz Buarque. Ela conta como foi a sua conversão. No dia de batismo, quando terminou o batismo, eu já vim voltar sem ser crente. Aí o irmão Gilberto bateu no meu ombro, disse, bora ser crente, Mário?
Eu disse, vamos. Aí no mesmo tempo deu vontade de desistir. Mas não quis que ele voltasse até, ele também não me soltou. Caiu agarrado comigo. Cheguei na igreja, já tinha isso terminado, mas foi uma festa muito grande. Muita gente queria que eu fosse crente. Já tinha um bocado, já tinha vindo embora. Mas ficou a igreja pagando pouco e a gente veio embora. Ela lembra muito bem das pessoas que estavam presentes nesse dia. Estava meus irmãos, um bocado. Estava a irmã Marinete. Estava a irmã, o pastor que era o irmão João Buarque. Irmão Luiz Buarque, irmão Zeca Buarque, irmã Antonieta, irmã Angelina Buarque e a família Fonseca que foi com a gente para o culto. Lá nos Prazinhos. O O culto era onde? Era numa igrejinha? É uma igrejinha perto da casa, no sítio mesmo, lá de Prazer. Ela também recorda dos momentos difíceis que os irmãos passavam no povoado Caxangá. Meu filho, quando a Mara aceitou Jesus, não podia ir no Caxangá, que era apedrejada. Se era? A Mara era quem? Minha irmã. Sua irmã era? A Mara, minha irmã, Zé Augusto, esse presbítero que era daqui que morreu. Uma porção de gente que era apedrejada. Lá no Caxangá. Tonha Diogo morava na Rua do Varadouro e em dezembro de 1958 decidiu descer as águas do rio Manguaba. Nesse dia, ela e a irmã Maria José Florencio, a Lia Diogo, desceram as águas batismais. O batismo no Espírito Santo de Tonha aconteceu em março de 1966. Ela também recorda com carinho dos crentes que tinham na época no Varadouro, que congregavam na igrejinha da Rua do Balanço. Entre eles estavam o irmão Bill Jussara, José Silveira, José Fonseca, José Chaves, irmã Dionila e irmã Dinda. Sobre ser crente, ela foi enfática. E a senhora se arrependeu alguma vez de ter sido crente? Graças a Deus, não me arrependi de não ter nascido crente. Foi? Outro personagem que não poderia faltar é o auxiliar Elias Silvestre de Araújo. Esse nasceu no ano de 1918, no município de Água Preta, Pernambuco. Filho de Herculano Silvestre de Araújo e Joventina Lins de Araújo. O irmão Elias Araújo teve seu encontro marcado com Cristo em 1936, com 18 anos de idade. Ainda era solteiro quando se converteu. Em 1952, casou com Maria José da Silva Araújo, com quem teve 8 filhos: Eliseu, Elizabeth, Eliezer, Elian, Eliselda, Elísia, Elnatã e Elnaã. Todos os filhos foram criados no Evangelho. Elias Araújo era comerciante e chegou ao município de Porto Calvo em 1964, morando na Fazenda Minas, onde dirigia cultos na casa da irmã Francisca. Em 1965, mudou-se para o sítio Unha de Gato, continuando a dirigir os cultos na Fazenda Minas, e juntamente com o jovem Nelson Ferreira de Almeida na Fazenda Guaribas, participando da Santa Ceia na congregação da Usina Santana, atualmente Usina Santa Maria. Em 1969, mudou-se para a Fazenda Conceição, atual Maciape, acompanhando e auxiliando o pastor Manuel Pereira de Lima na evangelização e assistência aos crentes em Maciape e Primavera. Em 1971, foi morar na Fazenda Bom Retiro, onde havia alguns crentes, a família da irmã Cícera Bezerra e a família do irmão Miguel Alcino, dirigente da congregação que ficava em Cova da Onça. Em 1974, foi residir na Fazenda Cova da Onça, passando a dirigir os cultos nas fazendas Bom Retiro, Pau d'Arco e Lagoa Redonda, servindo ao Senhor juntamente com o irmão José Benigno e irmão Manuel Rosendo. A mudança para a cidade só se deu em 1979, para facilitar o acesso dos filhos à escola. Nessa época, o pastor Jovenal Pedro da Silva era também pastor nos municípios de Jacuípe, Jundiá, Campestre e Santa Terezinha, em Pernambuco. Com o falecimento do presbítero José Francisco, a Elias Araújo assumia a igreja em Porto Calvo quando o pastor Jovenal viajava para dar assistência ao restante do campo. Existiam nesses dias outros auxiliares: irmão Manuel Zuca, irmão José Augusto e irmão Nelson Ferreira. Em seguida, chegou a Porto Calvo o presbítero Manuel José, vindo de Ibateguara, para assumir o presbitério da igreja, sendo substituído depois pelo presbítero Francisco Claudino. No entanto,
Elias Araújo sempre estava pronto para servir ao Senhor onde fosse necessário. Assim continuou enquanto teve condições de estar presente na igreja e congregações. Elias Araújo amava cantar os hinos da harpa cristã e fazia reflexões sobre a letra dos hinos congregacionais nos cultos de oração. Ele morreu no dia 25 de março de 1999, mas antes de partir para a eternidade, cantou alguns hinos da harpa cristã com muito vigor, leu a Bíblia e fez uma oração por cada um dos filhos. A família Alves, os filhos e filhas de João Lúcio e Maria Josefa Ferreira Alves, também tem uma parcela muito importante para o crescimento e firmamento do Evangelho Pentecostal em Porto Calvo. A responsável por contar um pouco da história da família é a irmã Aurinete Alves de Melo. Ela nasceu em 24 de março de 1946, na Fazenda Minas, em Porto Calvo. A irmã Aurinete conta como foi a conversão da maioria da família. Olha, a minha conversão foi aqui na igreja sede, no ano de 1961. Nós estávamos assim, sempre frequentando a igreja, mas não queríamos, não fazia assim conta do que acontecia na igreja, as pregações a gente não se ligava de ouvir a pregação ou aceitar a Jesus, mas teve um dia que meu pai parou assim e disse: hoje vai todo mundo para a igreja e vai aceitar a Jesus como Salvador, que eu não estou apareada a criar alma para o diabo. Aí naquela noite foi o ponto-chave para nós, e depois da pregação da palavra de Deus, depois do louvor da pregação, aí nós aceitamos a Jesus como Salvador. Pensa, foi um rebanho de irmão naquela noite que aceitou Jesus. Nesse dia foram crentes no templo sede de Porto Calvo a própria Aurinete, Orestes, Jurandir, Áurea, Xandira, Arlete, Helena e Wanda. Quitéria e Antônio já tinham sido crentes antes. Esse foi um dos dias mais felizes da vida do irmão João Lúcio. E a cara do seu pai quando viu o rebanho lá, como é que ele ficou? Imagine como ele não ficou tão feliz da vida. Ele ficou assim com um sorriso no canto da orelha, de feliz de ver aquela palavra que ele falou para nós. Surtiu efeito, né? Porque nós ficamos assim, geralmente, realmente a gente não vai. Meu pai não criou a gente para ser do diabo. Ele nos criou para o Deus vivo. Foi Deus quem nos deu a ele, então ele disse: eu não estou apareada a criar um diabo. E aquela palavra falou muito forte nas nossas vidas. E naquela noite nós aceitamos a Jesus como Salvador. A irmã Aurinete sempre gostou de evangelizar e ela conta como era no começo de sua fé. Nós saíamos com nossos irmãos assim, Jurandir, Jandira, Arlete, a Helena, o Oreste também saía conosco. A gente tinha assim um transporte, um trator, melhor assim dizer, né? Aí meu pai colocava assim uma plataforma no trator, enchia de gente e a gente ia pregar nas fazendas. Era uma benção, a gente ia e trazia de volta a nossa alegria, porque sabia que Jesus tinha feito grande coisa naquela noite. Dona Aurinete se orgulha de fazer parte do coral Saltério Divino, o departamento mais antigo da igreja em Porto Calvo. Até hoje o senhor está no coral. Graças a Deus, para a glória de Deus. Certo, agora me diz uma coisa. E também, né, me elegeram, assim, sou pequenininha, mas sou pequena na estatura, como Zaqueu, como diz a história, mas graças a Deus eles nos elegeram também como a segunda pessoa do Maestro Carlinhos, que até hoje permanece conosco, e creio que a gente vai continuar com esse trabalho até o fim. A irmã Aurinete desceu as águas batismais no dia 12 de dezembro de 1965, no rio Tapamundé. O batismo no Espírito Santo aconteceu dentro de casa, mas ela ainda se arrepende de algo. Tempo perdido na minha vida assim, passou, né? E eu não tive proveito daqueles dias passados, mas graças a Deus o presente O presbítero José João de Freitas nasceu no dia 7 de maio de 1933, no município de Maragogi. A sua conversão ao Evangelho aconteceu em 27 de abril de 1960, na fazenda Genipapo, no mesmo município. No mês de abril do ano seguinte, ele recebeu a promessa pentecostal
e foi batizado no Espírito Santo. Apesar de ter nascido e se convertido na cidade litorânea, ele foi um dos responsáveis por dirigir várias congregações em Portugal, principalmente na zona rural. A conversão aconteceu de forma conjunta. Todos os familiares decidiram aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Se converteram ao Evangelho no dia 27 de abril na fazenda Genipapo. José João de Freitas, a esposa Maria Clotilde de Freitas e os filhos Amara Josefa, José Carlos, José João de Freitas Filho, Elizabeth Maria, Maria Madalena e outros. José João lembra dos conjuntos na época que existiam na sede. Na sede tem algum conjunto? Tinha Boas Novas. Tinha Boas Novas? Era. Era de quê? É do tempo do Ronca. Mas era de senhor e senhora, tudo misturado, como era? Não, tudo senhora. Tudo senhoras, era? É, tinha um departamento de homem, mas não lembro o nome. Certo. E o coral já existia? Coral. Sim, Coral, existia só coral, era. Mas na Venâncio era o manda-brasa. E era? Era. José João lembra que no começo era difícil em Portugal. Não, quando era difícil essas coisas. Como era? Né? Como era? A pessoa se revoltava contra a gente e fazia a gente correr. Só porque o senhor era crente? Eu só não, muitos. E chegou algum tipo de agressão, alguma Ficou coisa? aí, jogar pedra em Caxangá, ainda tem pedra lá guardada. Jogaram pedra em vocês, foi? Lá em Caxangá. Caxangá. Por que, Léo senhor? Bucho, Só porque os senhores eram evangélico. evangélicos? É. Eles não gostavam lá? Não, queria nem ver. Aí vocês sofreram no começo. Foi. Ele dirigiu várias congregações em Portugal. O senhor dirigiu congregação onde aqui em Portugal? Eu dirigi primeira sede, Primeira um ano e 6 meses. Foi? Foi. Depois, o pastor mandou para Santa Maria, que era Santana, Sei. né? E daí saiu, fui para Lagoa Redonda, dirigi Lagoa Redonda, dirigi Junco, dirigi Caxangá e daí por diante. Aí teve algum tipo de dificuldade? Teve muita. Dificuldade muita. Como foi assim, essas dificuldades? Como eram essas dificuldades? Né? Como eram essas dificuldades? A perseguição do povo com os crentes. Perseguição. É. Principalmente aonde? Principalmente era principalmente no Caxangá. No Caxangá, Era o pior. O Aveleiro, Lagoa Redonda. Ele também nunca esquece do milagre que Deus operou em toda a sua família. E logo fui crente eu e a família toda. Né? Toda a família. Primeiro eu fui crente, oraram por mim. Primeiro oraram por mim. E a minha esposa estava em cima da cama já na hora da morte de febre. Aí ela viu o som da palavra, levantou-se, veio e ajoelhou-se também, no meio dia. O menino com tudo, o menino estava tudo doente, aí oraram por tudo sem perguntar ao menino, que era pequeno. Ah, ficar bom. Ficar logo. Para onde o pastor ordenasse, José João saía pregando o evangelho. E como é que o senhor saía pregando aí no evangelho? Pelas fazendas, como é que o senhor ia? Ele pastor escalava. Vocês iam a pé mesmo, né? A pé. Eu ia até para Prata, Maroca, Lagoa Redonda, o Espinho, lá que agora é de Jacuípe, Aveleiro, Macaco e Tudo a pé o senhor ia? a pé. Isso Nada, dia, à noite, como é? não tinha bicicleta, não tinha nada, era a pé. À noite também? À noite. Eu estava 10 horas da noite, 11 meia-noite, chegava em casa de Caxangá. Em 1976, o pastor Jovenal Pedro da Silva decidiu separar José João de Freitas para o presbitério. Ele é um dos pregadores mais antigos da cidade. Ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo em várias partes de Portugal. Por intermédio dele, várias vidas foram salvas. O irmão Nelson Ferreira de Almeida. Nelson Ferreira de Almeida nasceu no dia 28 de janeiro de 1945, na fazenda Guariba, município de Portugal. O irmão Nelson Ferreira era neto de João Sártelo, um dos precursores do Evangelho no litoral norte.
O irmão Nelson se converteu ao evangelho em um culto dentro da própria casa, no sítio Coleto, no ano de 1967. A conversão dele se deu através de iniciativa do próprio irmão de sangue, Pastor Ferreira de Almeida. Pastor era o nome dele mesmo e não um cargo eclesiástico. Aceitei Jesus, irmão, no dia que meu irmão veio de Paraná pregar o evangelho, exclusivamente pregar o evangelho para a gente aqui em Alagoas. E fazia 7 anos que ele estava em Paraná. Certo. Fazia 7 anos que ele estava em Paraná. Ele achou por bem vir de Paraná só para pregar o evangelho para a gente. Passou aqui 3 meses e pregou o evangelho para a gente. Primeiro culto lá em casa, meu pai se converteu a Deus. Só ele, meu pai. O irmão Nelson Ferreira explica por que o nome do irmão dele era pastor. Por que Pastor Ferreira de Almeida? Porque minha mãe fez um voto, se tivesse um parto perfeito dele, aí botaria o nome dele da santa que tinha lá na engenho, na fazenda, chamada Divina Pastora. Como ela teve um bom parto, se fosse mulher era pastora, se fosse homem seria pastor. Então ficou Pastor Ferreira de Almeida. Naquela época, os cultos também eram realizados na casa do irmão Nelson Ferreira e tinham a liderança do irmão José Augusto dos Santos. Depois a família mudou-se para o Escurial, mas continuaram a realizar cultos. Os cultos tinham a direção dos irmãos Luiz Jerônimo, José Augusto e José Maria. Outro pastor pioneiro em Porto Calvo foi o pastor Manuel Pereira de Lima, nascido no dia 26 de agosto de 1920, na cidade de Santana do Ipanema. Ele foi um grande líder no curto ministério que teve em Porto Calvo. Manuel Pereira foi ordenado pastor no dia 1º de abril de 1969 pelo então pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, Jovenal Pedro da Silva. Ele assumiu a liderança da igreja em Porto Calvo entre 1969 e 1971, ficando até 1971. Pereira passou pouco tempo em Porto Calvo, mas deixou um grande trabalho espiritual. Em maio de 1971, ele assume a presidência da Assembleia de Deus em Alagoas. Manuel Pereira faleceu em 1986 e deixou seu legado na igreja de Porto Calvo e principalmente para a igreja em Alagoas. Ele foi substituído pelo atual pastor presidente, José Antônio dos Santos, o pastor José Neco. A Assembleia de Deus em Porto Calvo lembra carinhosamente do trabalho exercido pelo saudoso pastor Jovenal Pedro da Silva. Ele nasceu no município de Coruripe, no dia 16 de agosto de 1916, filho de João Pedro da Silva e Maria Francisca da Silva. Em 1936, converteu-se ao Evangelho. No ano seguinte, foi batizado nas águas. E um ano após o seu batismo, recebeu o batismo no Espírito Santo. Casou-se com Josefa Pedro da Silva, com a qual viveu 64 anos, nascendo desta união Carme, Clemente, Cleonice, Claudinete, Carmen Lúcia, Claudiceia, Cleide, Cássia, Damares e Jonatas. Como pastor, trabalhou nas cidades de Porto de Pedras, Maragogi, Paulo Afonso, na Bahia, Garanhuns, em Pernambuco, e Porto Calvo. O pastor Jovenal Pedro era conhecido como um homem que tinha uma vida de intensa oração, pois passava horas de joelhos dobrados diante de Deus. Por isso, foi um homem de grande envergadura espiritual, vista e atestada por centenas de pessoas que o conheceram. O pastor Jovenal Pedro também foi o pioneiro no envio de missionários ao interior. Tornou-se pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas. Em sua gestão foram comemorados os 50 anos de fundação da igreja no estado. Após 6 anos de atuação como pastor presidente, entregou a liderança da igreja ao seu sucessor, pastor Manuel Pereira de Lima, e voltou a trabalhar no interior do estado, precisamente na cidade de Porto Calvo, a qual englobava como congregações as cidades de Campestre, Jundiá, Jacuípe e Usina Santa Terezinha. Como bom soldado de Cristo, o pastor Jovenal Pedro trabalhou em Porto Calvo até as suas forças físicas se acabarem, e por causa de algumas enfermidades solicitou a jubilação ministerial.
Este ilustre servo de Deus morreu no dia 9 de março de 2005, em Maceió, deixando após si um grande número de filhos na fé e obreiros que tiveram a oportunidade de serem formados ministerialmente por este gigante espiritual. Atualmente, a Assembleia de Deus em Portugal tem a liderança do pastor José Rodrigues Pereira. Ele, juntamente com os obreiros, fizeram com que a igreja em Portugal crescesse significativamente. Hoje, só dentro do centro de Portugal, a Assembleia de Deus possui os templos Sede, Júlia Buarque, Betel e Congregação 3, além da congregação do bairro Antártica. No bairro Mangazala, a Assembleia de Deus conta com o templo central da comunidade e os templos Belém e Nova Jerusalém. Na zona rural, conta com as diversas congregações, como Usina Santa Maria, Maciape, Canaã, Fazenda Ilha, Ferrão, Cachoeira 2, Lagoa Redonda e outras diversas congregações. A Assembleia de Deus em Portugal hoje vive seu maior momento de crescimento de membros. Hoje são mais de 3.000 membros e centenas de congregados. E todas as semanas a safra de novos crentes cresce. Graças a Deus, a obra do Senhor vem crescendo muito em Portugal. Isso é fruto de muito amor à obra dos evangélicos assembleanos e graças também ao trabalho dos pioneiros do evangelho pentecostal desde o ano de 1927. E disse-lhe Jesus: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Exclusiva. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a